Prosseguindo aqui com a parametrização do CAD, nesta última aula nós vamos falar sobre as ferramentas que tecnicamente são chamadas de ferramentas de alternância do modo de desenho, mas eu prefiro chamar de ferramentas de apoio, fica mais fácil, que são aquelas ferramentas ancoradas nas teclas de função que vão do F1 ao F12 do seu teclado. No curso Basic nós falamos que o F1 é ajuda, falamos sobre o F2 que abre o histórico da linha de comandos, o F3 ativa e desativa os pontos magnéticos dos snap points, o F7 que ativa e desativa o grid, ou a grade da tela, né? E o F8 que ativa ou desativa o modo ortogonal. Usamos também rapidamente a tecla F12 na primeira aula para desativar aquele menu do cursor. Agora neste curso, além das ferramentas de apoio que eu citei, nós também usaremos o F10, o F11 e o F12. As teclas de função F4, F5 e F6, elas são usadas no modo de modelagem 3D, portanto nós não vamos falar delas no nosso curso. O F10 é o comando Polar Tracking e ele funciona de forma similar ao F8, que é o modo ortogonal, só que de forma automática, ou seja, se você está fazendo uma linha, por exemplo, vou ativar aqui o F10, e ao se aproximar do eixo das ortogonais, do eixo X ou Y, o F10 automaticamente puxa a linha neste sentido ortogonal, como estamos vendo aqui. Então, ao invés de ligar e desligar o F8, nós mantemos o F10 ativo. É muito mais prático. Uma informação importante, se eu estou com o F10 ativo, como desta maneira aqui, e em seguida eu ativo o F8, o F10 é desativado, e quando eu desativo o F8, o F10 não volta, eu preciso ligá-lo novamente. Via de regra, nós a partir de agora usaremos somente o F10, não usaremos mais o F8. Seguindo adiante, nós temos as funções F11 e F12 que nós usamos de maneira combinada. Elas são excelentes em algumas situações específicas que veremos a seguir, porém elas podem causar um transtorno danado em outros casos. O F11, eu vou ativar aqui, ele é o Object Snap Tracking e ele permite que você trilhe um caminho a partir de pontos de referências em relação a outros objetos. Por exemplo, eu quero criar uma outra linha na direção dessa que eu acabei de criar. Então eu paro o cursor aqui em cima e está vendo que aqui ele já manteve o alinhamento da linha para eu começar a outra. Agora, se eu quiser usar dois pontos de referência, eu quero começar a partir deste ponto aqui no encontro com este outro. Então eu paro o cursor aqui em cima para ele pegar o posicionamento, eu venho aqui para o cursor em cima do outro ponto e quando eu subir no encontro ele já vai marcar para eu iniciar o outro. Eu posso pegar aqui o final, eu quero fazer uma do mesmo tamanho, eu pego o final e criei outra linha idêntica. Tá, professor, mas o F12 entra onde nessa história? Bom, digamos que eu quero iniciar a linha usando apenas um ponto de referência e com uma distância definida. Eu quero inserir a distância. Então, neste caso, além do F11, nós vamos usar o F12, que é chamado de Dynamic Input, ou em bom português, entrada dinâmica. Basicamente, essa entrada dinâmica de informação se dá por meio de um menu junto ao cursor. Eu vou ativar o comando linha e ativar aqui o F12. Você percebe que já apareceu um menuzinho aqui, que ele é como se ele substituísse parte das funções da linha de comando. Então eu vou pegar a referência a partir deste ponto e eu quero que a minha linha comece a 1,20 m a partir deste ponto. Pronto, marquei a posição e agora eu vou marcar o segundo ponto ou indicar o segundo ponto. E aqui a gente já vê o inconveniente do F12. Depois que eu indiquei o início da linha, ele começa a apresentar essas outras informações de ângulo, comprimento, e isso aqui acaba atrapalhando um pouco a gente. Então eu desativo novamente o F12 e prossigo com o meu desenho. Se eu quiser usar o F11 para este ponto de referência, pronto, já fiz a outra linha. Já em relação ao F11, o inconveniente é que algumas vezes você está com o desenho muito próximo ou muito afastado da tela. Por exemplo, eu estou com o desenho afastado e eu quero clicar neste ponto final e o F11 acaba pegando o ponto próximo e não o ponto final. Então isso pode acarretar aí num problema depois você ter o desenho com pontos abertos, linhas que não começam onde deveria. Então é importante o uso comedido dessas duas funções, F11 e F12, pelo menos agora no início, até você pegar o jeito,
pegar a prática com eles. Bom, é isso. Nós encerramos aqui o primeiro módulo do nosso curso, onde fizemos todos os ajustes necessários. No próximo módulo, nós já vamos iniciar a nossa planta baixa. Até a próxima aula.